começa com uma explosão colossal na cidade de Tóquio. Anos depois, o mundo está completamente devastado. Tudo que restou daquele lugar foi destroços e ferrugem que se espalha pelo ar. Um homem que afirma ser um monge tenta passar pela fronteira de Guma para chegar à cidade de Imihama. Ele avista um cartaz de procurado. No cartaz está um homem chamado Bisco Akaboshi. O oficial fala que ele é muito perigoso e dizem que ele é um devorador de pessoas. Chega a me arrepiar, mano. Mais tarde, na cidade de Imihama, um doutor chamado Milo está cuidando de alguns pacientes com uma doença que chamam de doença da ferrugem. Lá fora, um homem entrega alguns cogumelos para um comerciante. Após isso, depois de terminar o serviço, Milo vai até o comerciante. Ele compra algum daqueles cogumelos. Ele vende na surdina, pois é proibido pelas autoridades. Fala baixo, Nick. O vendedor alerta que se ele for pego com essas coisas, a cidade já era. Chegando em casa, ele encontra sua irmã, chamada Parru. Ela está doente por causa da ferrugem. Então, ele começa a fazer experimentos com alguns cogumelos, usando um sintetizador de remédios que ganhou do governador. Parru acredita que o governador Kurokawa não daria algo assim sem pedir algo em troca. Ainda assim, Milo fala que se conseguir fazer um remédio contra a ferrugem, poderá salvar todos que sofrem dessa doença. Mais cedo, ainda no portão de Guma, o oficial diz que os cogumelos do Bisco são coisas de louco. Qualquer lugar que ele acerta com seu arco, nasce cogumelos gigantes, do tamanho de árvores. Para concluir a autorização de passagem, ele pergunta o que há no bagageiro do monge. Ele responde que está cheio de corpos. Como é, amigo? De volta ao presente, Milo fala que vai de novo até o mercado. Chegando lá, ele acaba sendo roubado. Chama a polícia. Ele persegue o garoto. O garoto derruba ele e quando vai atacá-lo, o confunde com uma mulher, então recua. Após isso, Milo acaba cuidando do ferimento do garoto e deixa ele ir embora. Mete o pé, não olha pra trás não. Nesse momento, o governador Kurokawa e seus capangas aparecem. Ele fala que não importa o quanto Milo se esforce na periferia, os pobres sempre morrerão, e o convida para trabalhar ao seu lado, onde poderá ganhar muito dinheiro e salvar sua irmã. De repente, Bisco atira uma flecha próxima a Kurokawa e vários cogumelos nascem. Então, de volta ao portão de Guma, o monge diz que vários monges morreram enquanto aprendiam a técnica da respiração e que isso é normal. O oficial fala para sua assistente dar uma olhada debaixo do pano. O monge diz para ela que está cheio de centopeias para evitar que os corpos apodreçam e que eles podem rasgar os dedos e a mão dela. Eles deixam de mão e carimbam o visto dele. Eles começam a abrir o portão. No entanto, o oficial fala que está achando algo estranho, pois monges são proibidos de usar projéteis, como flechas e armas. De volta ao presente, os capangas de Kurokawa estão sobrevoando a cidade quando são atacados por Bisco. Outro helicóptero dispara vários mísseis em direção a Bisco, que usa cogumelos para escapar. O tiroteio corre à solta, enquanto Bisco corre para salvar sua vida. Enquanto isso, Parru está assistindo tudo pela TV. Ela é a capitã da polícia de Imihama. Ela veste seu uniforme e se prepara para ir para a treta. Nesse momento, Milo aparece e tenta impedi-la de ir, mas para mantê-lo seguro, ela o nocauteia e o põe para dormir. Minutos depois, Milo acorda e vai até a sua bancada testar os novos cogumelos que comprou. Bisco aparece juntamente com seu aliado que está ferido no chão. Ainda no portão de Guma, o oficial pega sua arma e fala que ele não é um monge. Então dispara a arma, acertando o rosto do monge e revelando sua identidade. Bisco, o guardião de cogumelos. Ele lança uma flecha que acaba causando uma leve destruição. No presente, Bisco mostra um cogumelo que tem o poder de cura e pede para Milo sintetizar o remédio de ferrugem com ele. Milo percebe que o velho não está nada bem e pede permissão para operá-lo. Bisco concorda, mas pede para ele fazer a sintetização primeiro. Nesse momento, os capangas de Kurokawa descobrem onde eles estão. Imediatamente, Bisco se abaixa com os dois e os capangas começam o tiroteio. Ele atira algumas flechas pela casa e de repente nasce um cogumelo gigante. Mais cedo, após falhar na passagem da fronteira, um grande caranguejo chamado Akitawa sai debaixo do pano da carroça e montado nele está o velho chamado Jabi. De repente, eles são atacados e então começam a fugir. Bisco ataca e se livra deles um por um. No entanto, mais hipopótamos aparecem. Não vai dar não. No presente, eles conseguem escapar dos capangas. Bisco atira 2 flechas no meio da cidade, para distrair os capangas e poderem fugir. De volta a Guma, Bisco lança uma flecha enquanto os hipopótamos vão em sua direção. Um deles tenta atacá-lo, mas ele o segura e o joga para bem longe. Sai de casa, comi pra caralho! Nesse momento, o cogumelo cresce e o joga para o outro lado do muro.
No presente, o governador está falando com uma garota chamada Tirol. Ela diz que falhou em matar Bisco, mas que tem certeza que acabou com o velho que estava com ele. Kurokawa manda os capangas se dividirem e procurar por Bisco. Ele entrega uma arma para Tirol e a manda fazer o mesmo. No passado, após passarem pelo Muro de Guma, eles encontram um lugar para passar a noite. Em seguida, Bisco aplica uma injeção em Jabe, pois ele está com a doença da ferrugem, e fala que ele não tem muito tempo, pois em breve a ferrugem irá alcançar o seu pulmão. O velho diz que está feliz por Bisco ter aprendido tudo que ele lhe ensinou, tanto a arte do arco quanto a domar o caranguejo. A única coisa que ele não aprendeu foi a sintetizar os remédios. Bisco fala para ele parar com a conversa fiada, pois não vai deixar ele morrer. Após isso, Bisco avista um míssil vindo em sua direção, mas ele se livra do projétil facilmente com a sua flecha. Em seguida, uma nave caracol chamada Escargot, pilotada por Tirol, se aproxima e vomita um tipo de ácido. Quando Bisco pretende atacar, uma criatura o agarra e libera uma descarga elétrica. Tirol aproveita a oportunidade para atacá-lo com a metralhadora. No entanto, Jabe se coloca na frente e é ferido gravemente. Bisco fica furioso e lança uma flecha derrubando Escargot, porém Tirol consegue escapar a tempo. Após isso, Bisco vai a toda velocidade para Imihama, na esperança de achar um médico para salvar Jabe. De volta ao presente, eles fogem para os esgotos. Em seguida, Milo cuida dos ferimentos de Bisco. Ele manda Milo cuidar do velho enquanto ele vai para a superfície. Mais tarde, um dos policiais vai até Parru e fala que Bisco está lutando com a força de elite de Kurokawa perto do portão oeste. Ele também diz que um grande cogumelo foi visto na clínica onde o irmão dela trabalha. Enquanto isso, Bisco derruba Tirol e todo o resto da elite. Nesse momento, Parru surge em grande estilo. Bisco atira uma flecha jogando ela para o alto. De repente, ela se aproxima dele e o joga contra a parede, e a treta começa. Nos esgotos, Milo está fazendo uma transfusão de sangue no coroa. Parru vai com tudo para cima de Bisco, enquanto ele desvia de seus ataques. Bisco fala que ela é muito boa, apesar da condição de ferrugem dela. Ela então diz que a culpa é dele por espalhar ferrugem pelas cidades, e avança para atacá-lo. Ele fala que os cogumelos não espalham ferrugem, os cogumelos crescem consumindo a ferrugem. Ela diz que se isso for verdade, ele deve salvar o Japão do vento ferroso. Ele fala que não pode, pois existem pessoas como ela que entendem tudo errado e tentam impedi-lo. Nos esgotos, Jabe diz que os guardiões de cogumelos cultivam cogumelos em lugares com muita ferrugem. Por isso, acabam achando que os cogumelos que espalham a ferrugem. Então, assim começou o rumor de que os guardiões de cogumelo espalham a ferrugem, começando essa grande opressão. Jabe também diz que os guardiões não são bons em socializar, e nem todos têm boas intenções. Alguns utilizam suas habilidades para conseguir dinheiro desonestamente. Enquanto isso, Bisco pega a moto e joga na direção de Parru. Ela rebate a moto, causando uma grande explosão que joga ele para bem longe. Bisco fala que está procurando pelo comedor de ferrugem, um cogumelo que absorve qualquer ferrugem, seja de homens ou de máquinas. Parru não acredita em uma palavra da boca dele e acredita que tudo não passa de mentiras. Ele então comenta que conheceu um médico e que, por sinal, eles dois são muito parecidos, e diz que até que ela é bonitinha. Ele pergunta se ela conhece Milo. Parru fica irritada e pergunta o que ele fez com Milo. Parru avança com tudo para cima dele, e quando vai atacá-lo, nasce vários cogumelos em sua arma. Bisco aproveita a chance e acerta ela em cheio. Depois atira uma flecha em seu peito, fazendo ela cair desmaiada em seus braços. Após isso, Bisco leva Parru até a entrada do esgoto, onde acaba encontrando com Jabe já em boa forma. Ele pergunta se Milo a conhece. Ele fala que ela é sua irmã. Bisco diz que ela estava muito agitada e usou veneno para fazê-la dormir. Tá brincando comigo? Jabe fala que eles não podem ficar parados, pois os policiais logo aparecerão, e diz que ficará para segurá-los. Bisco discorda da ideia e fala que mesmo que ele pegue o cogumelo comedor de ferrugem, ele precisa de Jabe para sintetizar o remédio. Então, Milo pede para ser levado junto e diz que pode sintetizar os remédios e também curar as feridas dele. Enquanto isso, os policiais acabam encontrando eles e Jabe fica para cuidar deles. Bisco pergunta o que Milo vai fazer com a sua irmã. Ele diz que o pessoal da polícia vai cuidar dela e também deixou várias injeções com cogumelos para ela. Após isso, eles correm em direção à saída da cidade. No entanto, há guardas esperando por eles. Bisco então atira uma flecha fazendo um cogumelo jogar eles para o outro lado do muro. Após fugirem, eles passam um bom tempo caminhando pelo deserto, em direção ao leste. Depois de andarem bastante, Bisco reencontra o caranguejo. O nome dele é Akitawa. Milo monta em Akitawa, mas ele acaba o jogando ao chão. Bisco diz que Akitawa odeia médicos. Então Milo passa metade do caminho indo a pé. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Uma hora depois. Bisco pergunta se ele não quer tentar subir aos poucos
poucos para domá-lo. Milo então sobe outra vez, mas a Kitawa não facilita. Na manhã seguinte, Milo está tentando domá-lo, quando acaba encontrando-se com Tirol. Ela se aproveita e tenta roubar a Kitawa. Eu sou ladrão, rapaz. Bisco, que está vendo tudo, atira uma flecha fazendo ela cair. Ela foge dali. Mais tarde, eles encontram um templo e resolvem passar a noite lá. Eles acabam encontrando Tirol. Ela já estava lá. Bisco comenta que se lembra dela e pergunta se ela está seguindo eles. Tirol está agonizando e não parece nada bem. Imediatamente, Milo corre para ajudá-la. Vendo que tem algo no estômago dela, ele a beija e tira a lava gigante da boca dela. Bisco pergunta o que é aquela coisa. Ele fala que é uma lava balão, usada para evitar que os escravos fugissem. Você faz eles engolirem o ovo e então previne que o ovo ecloda usando remédios. Isso não é ideia não, ué. Caso parem de usar os remédios, a lava nasce e mata o hospedeiro. Tirol não fazia ideia de que algo assim estava em seu corpo e diz que deve ser coisa do serviço secreto do qual participava. Após isso, durante a madrugada, Bisco e Tirol acordam com um grande tremor. Nesse momento, Milo está com a Kitawa sendo atacados por uma criatura gigante. Milo diz que o templo em que eles estavam descansando, na verdade, é uma arma animal gigante. A Kitawa usa suas garras para perfurar a pele do animal. Em seguida, Bisco atira uma flecha, fazendo assim o monstro parar de se mover. Milo pergunta se Bisco sempre luta contra monstros assim. Ele fala que de vez em quando, mas essa é a primeira vez que luta contra um templo. No dia seguinte, eles acordam e Milo percebe que Tirol fugiu e que roubou todo o dinheiro deles. No entanto, ela deixou vários alimentos no lugar. Então, eles continuam a viagem. Porém, com o passar do tempo, a comida acaba e ambos estão morrendo de fome. Quero comer. Nesse momento, Bisco avista uma melancia e corre para pegá-la, mas uma criança pega primeiro e sai correndo. Bisco consegue pegá-lo. No entanto, outras crianças armadas aparecem. Em outro lugar, Parru está passando por uma cidade quando sua moto acaba quebrando. Ela escuta um grito pedindo socorro. Ela vai averiguar e encontra um corpo no chão e de repente uma pessoa cai ao lado dela. Quando ela olha para o telhado, avista um casal sendo atacados por uma aranha gigante. Imediatamente, ela ataca o monstro e o derrota facilmente. O velho a agradece e a convida para ir até a sua casa, pois lá poderá consertar sua moto. Já na casa do senhor, Parru pergunta o que aconteceu com essa cidade. A mulher diz que a cidade foi aniquilada por causa de um guardião do cogumelo. Um guardião chegou na cidade e foi bem recebido. Ele ficou em um dos apartamentos e tratava as pessoas que estavam com a doença da ferrugem. No entanto, com o passar dos dias, as pessoas que tinham sido tratadas começaram a morrer subitamente. Eles investigaram e perceberam que o interior das pessoas estava cheio de ferrugem. Então, as pessoas que não morreram fugiram da cidade e acabou sobrando só eles dois. Antes de partir, o guardião diz a eles que esse foi um ótimo experimento. Parru se convence de que os guardiões de cogumelo realmente estão espalhando a ferrugem. Enquanto isso, Bisco fala para os garotos que eles querem apenas comida e que tem dinheiro para pagar. Quanto prato de comida aí pra mim? Um garoto chamado Nuts não acredita nele e manda ele soltar seu amigo. Bisco mostra seu cartaz de procurado e fala que se eles o levarem como prisioneiro, terão uma recompensa de 800 mil. Os garotos prendem eles e os levam para a cidade. Eles chegam na cidade chamada Tetsujin. Milo diz que essa cidade tem um formato diferente. A garota chamada Plum fala que a cidade foi criada com uma parte de um Tetsujin que caiu do céu após a grande explosão em Tóquio. Depois disso, Bisco sobe com Nuts enquanto Milo fica lá embaixo com Plum. Após comer uma deliciosa sopa de molúsculos cozidos ao leite, Milo percebe que não há nenhum adulto na cidade e que todas as crianças estão armadas. Plum diz que no inverno, cardumes de baiacu voadores passaram pela cidade e comeram muitas pessoas. Milo olha algo incomum na mão de Plum. Ela fala que é ferrugem, ou pelo menos foi o que o exército de Miyama disse quando vieram à cidade. Como os remédios são caros, todos os adultos saíram da cidade para ganhar dinheiro. Bisco está aproveitando a comida, embora tenha sido jogado numa cela. Mais tarde, Parru finalmente termina o conserto de sua moto, então ela sai para procurar o casal. Em um certo local bastante esquisito, ela se depara com uma família de esqueletos. Em seguida, ela os encontra e percebe que eles são um casal perigoso e que não batem bem das ideias. A mulher joga a faca em sua direção, mas Parru a pega. De repente, ela começa a se sentir estranha. O velho fala que colocaram veneno no chá que ela bebeu, então ele aproveita a chance para atacá-la. No entanto, ela o segura e diz que foi apenas a ferrugem em seu peito doendo e que não é burra de beber um chá dado por estranhos. De repente, um corpo controlado por cabos ataca ela. Em seguida, ele solta um gás gerando uma explosão, porém Parru sai a tempo do local. O casal percebe que não pode vencê-la, então eles simplesmente voltam para dentro e se explodem junto com o local. Enquanto isso, Milo cura todos da cidade e fala que a doença deles não é ferrugem, mas sim uma outra doença simples. De repente, as crianças entram em desespero quando avistam cardumes de baiacu voadores vindo em direção à cidade.
cidade. Plum se pergunta por que eles vieram em pleno verão. Nuts diz que deve ser pela falta de comida, devido ao clima quente. Eles começam a atirar, mas não conseguem lidar com eles. Shosuke é pego por um deles. Bisco aparece e corta o baiacu ao meio, salvando assim a vida de Shosuke. Nuts pergunta como ele conseguiu escapar. Bisco fala que correntes não servem contra ele, muito menos aquelas barras enferrujadas. Ele começa a eliminar os baiacu um por um, até derrotar todos e salvar a cidade. Após isso, ele pula em direção a Akitawa e vai até Milo, para sair logo da cidade e continuar a jornada. Mais tarde, na cidade de Imiyama, os capangas de Kurokawa dizem que buscaram por todos os cantos dos túneis e não acharam o velho Jabe. Então Kurokawa estala os dedos e todos os capangas se ajoelham, exceto um. Quando ele está para se abaixar, Kurokawa o segura e fala que um caçador experiente não corre quando está sendo perseguido, mas sim tenta pegar o seu inimigo de guarda baixa. Kurokawa tira a máscara desse capanga e é Jabe disfarçado. Então já era. Após saírem de Tetsujin, eles chegam numa área com neve. O frio tá severo. Eles avistam um coelho do gelo. Milo resolve mostrar suas habilidades com o arco, conseguindo capturá-lo. Bisco vê algo estranho na neve e puxa. É Tirol que está congelada igual um picolé. Após isso, Milo pergunta como ela chegou aqui mais rápido que eles. Ela fala que pegou um helicóptero naquele templo, e no caminho foi atacada por uma defesa aérea, então acabou caindo ali. Em seguida, os três seguem caminho juntos. No entanto, Bisco e Tirol não se dão muito bem. Akitawa perde a paciência e derruba eles. Milo avista um pequeno povoado. Chegando lá, eles tentam negociar com o chefe da vila para conseguir alguns mantimentos. Porém, não dá muito certo, pois o chefe fala uma língua que eles não entendem direito. Eu não entendi o que ele falou. Mas para sorte deles, Tirol é fluente na língua do chefe, conseguindo assim os mantimentos que precisavam. Partindo de lá, eles chegam na entrada para a estação de trem. A entrada está selada pelo gelo, mas Akitawa resolve o problema. Lá dentro, Bisco usa cogumelos brilhosos para iluminar o local. Chegando na parte dos trens, eles encontram um trem ainda em bom estado, mas precisa de alguns reparos para funcionar. Tirol diz que sabe consertar, pois seu antigo trabalho era de mecânica. Ela fala para eles esperarem um pouco que logo ela termina de consertar. Enquanto isso, Bisco e Milo resolvem bater o rango e bater aquele papo. Milo pergunta se Jabe é o mentor dele. Ele fala que Jabe é o cara que ensinou tudo a ele, como usar o arco e como sobreviver. Tirol aparece e fala que terminou o concerto, e então se junta aos dois. Mais tarde, Tirol e Milo estão analisando um livro guia com alguns rabiscos. Bisco fala que foram desenhados por um guardião do cogumelo. Então, ele pede para Milo ver os tipos de cogumelos. Milo se depara com um devorador de ferrugem e descobre o tipo de animal que precisam enfrentar para pegar o cogumelo. Ele fala que a criatura é uma cobra do cano, um animal que voa e que come grandes presas, como helicópteros e caças militares. Pois isso, Milo põe o trem para funcionar. No entanto, Tirol fala que não vai com eles. Então, eles agradecem ela por tudo e seguem em frente. No caminho, eles são atacados por várias criaturas. Então, os dois começam a atirar suas flechas. Porém, mais dessas criaturas continuam a aparecer. Bisco atira uma flecha que libera um tipo de gás venenoso, levando as criaturas de arrasta para cima. De repente, os dois são pegos por grandes tentáculos. Bisco consegue soltar Milo. O monstro tenta devorá-lo, mas ele enche a boca dele com cogumelos. Milo pede para Akitawa pegar o motor do trem e arremessar na boca do monstro. Então Bisco consegue se soltar e ajuda Milo a acertar a flecha no motor, causando uma grande explosão. Após isso, já fora do túnel, eles se veem diante de um grande precipício, um local conhecido pelo nome de A Ravina da Criança Chorosa. De repente, um grande pássaro pega a criatura que atacou eles. Em seguida, um monstro colossal, a cobra de cano, aparece e come o pássaro. Imediatamente, Bisco atravessa para o outro lado do precipício, então atira uma flecha, mas a pele do monstro é muito grossa. Parru aparece em sua moto e está vindo a toda velocidade na direção de Bisco. Ela fala para ele devolver seu irmão. Ele fala que Milo veio por livre e espontânea vontade, mas ela não acredita nele. Então a cobra aparece e ataca ela, com isso acaba pegando ela. Nesse momento, Akitawa pula em cima dela e crava suas garras na pele do monstro, fazendo ele soltar Parru e assim caindo nos braços de Bisco. Akitawa tenta descer, mas o monstro usa sua língua para pegá-lo. Você tira a mão de mim, meu irmão! Milo então toma uma decisão difícil e corta o braço de Akitawa para se soltar. No entanto, o monstro já vem para devorá-los. Bisco ataca a cobra, afastando-a de Milo. Porém, quando vai salvar Milo, os dois acabam sendo engolidos. De repente, vários cogumelos saem da cobra e os dois conseguem sair. A cobra não aguenta a pressão E morreu. Após isso, vários cogumelos brilhantes surgem na pele do monstro. Bisco diz que são os cogumelos devoradores de ferrugem. No entanto, ele nota algo estranho. Ele
come um e diz que é um cogumelo comum, igual a todos os outros. Bravo, ele diz que devem ter matado o monstro errado, então é só sair para procurar a presa certa, e que eles têm até o pôr do sol para fazer isso. Milo diz que nas condições em que eles estão, não será possível, pois estão muito machucados. Agora eu tô a fim de relaxar. Bisco não dá ouvidos e decide ir sozinho. Milo tenta impedi-lo. Bisco acaba derrubando ele e de repente o cogumelo que está sob sua mão começa a brilhar. Milo percebe que a reação foi por causa do sangue de Bisco em sua mão. Após isso, enquanto cuida dos ferimentos de Bisco, Milo acredita que o devorador de ferrugem que nasceu da cobra de cano só despertou quando entrou em contato com o sangue de um guardião do cogumelo, que o sangue deles deve ter algum fator misterioso. A Ru começa a pensar que os guardiões de cogumelo não são realmente bárbaros como todos dizem. Se isso for realmente verdade, então ela imagina que a história que os velhos contaram a ela é mentira. Nesse momento, vários ganchos são jogados no corpo da cobra, e então um dirigível aparece e nele está Kurokawa. Bisco acerta uma flecha no dirigível, mas o cogumelo murcha antes de crescer completamente. Kurokawa diz que mesmo criando um dirigível para evitar o crescimento dos cogumelos, ainda assim, se levar mais uns 3 tiros, provavelmente eles vão cair. Bisco pula em direção ao dirigível e acerta uma flecha em um dos agentes, jogando-o para fora. Kurokawa pega sua arma e acerta um tiro em Bisco e decidem ir embora, e fala que irão se encontrar novamente. Bisco diz que a bala é de ferrugem. Kurokawa foge levando a criatura. Já ao amanhecer, Milo dá para sua irmã 2 frascos com a cura da ferrugem. Ela fala que depois de curar o velho Jabe, vai aplicar nela, pois caso apareça curada, ela não sabe qual meios o Kurokawa usaria para descobrir como se faz a cura. Em seguida, ela vai até Bisco e dá para ele uma das curas, e fala que devido ao ferimento da bala que ele levou, ele vai precisar de uma delas em algum momento. Ele pergunta se ela está esperando que ele agradeça, pois ele não vai fazer isso. Ela chega perto dele e diz que lembra dele falando que ela era bonita durante sua primeira batalha na cidade, e que olhando de pertinho, até que ele não é de se jogar fora. Ele fica todo sem graça. Caramba, mas quem é essa garota safada? Ela volta para Imiyama. Chegando lá, ela encontra um dos policiais, porém ele está com aparência estranha e seus olhos estão pretos. Ele atira nela, ela consegue desviar e o derrota. Kurokawa aparece com seus capangas e com ele está o velho Jabe. Enquanto isso, Milo captura um javali para fazer aquele rango gostoso. Enquanto ele prepara a comida, Kurokawa faz um anúncio na TV. Milo se aproxima para ver e então sua face muda completamente. Milo vê sua irmã algemada e sendo torturada por Kurokawa. Kurokawa diz para ele vir a seu encontro, trazer o segredo da cura e entregar Bisco. Mais tarde, Bisco aparece e vê Milo preparando a comida. Ele percebe que há algo esquisito. Ele experimenta a comida e fala que há veneno de cogumelo sonolento, então pergunta por que ele faria isso. Tá maluco? Milo tenta se explicar, mas Bisco imagina que a irmã dele foi capturada e diz que vai salvá-la. Milo vai atrás dele e fala que está ciente que ele não está nada bem por causa do ferimento da bala, que nas condições dele não vai conseguir sair vivo de lá. Bisco fala que se for para morrer primeiro, que seja ele. Milo dispara a flecha. Bisco desvia e dá um soco nele, então eles começam a brigar. Bisco abaixa a guarda e Milo aplica nele o veneno de cogumelo sonolento, fazendo ele dormir. Então ele decide ir sozinho atrás de sua irmã e Jabe. Após isso, Kurokawa está jogando um jogo de cartas com seus capangas. Milo aparece e diz que veio buscar sua irmã. Kurokawa fala para ele que só vai entregar a Ru depois que ele contar o segredo da cura. Então, um de seus capangas traz uma bacia cheia de devoradores de ferrugem. Milo fala que o cogumelo está dormente e precisa misturar com outros ingredientes para que ele desperte. No entanto, Milo acaba preparando uma armadilha e a sala inteira é coberta por um gás paralisante. Nesse momento, Kurokawa se prepara para atirar, mas Milo é ágil e o ataca ferozmente. Ele aplica vários golpes. Ele diz que a sua lâmina contém veneno paralisante e que logo o coração dele vai parar. De repente, Milo leva uma flechada de Kurokawa. Então, ele se aplica o antídoto e fala que esperava que algo assim acontecesse, pois é exatamente o que ele faria. Milo pergunta como ele sabe sobre as técnicas de cogumelo. Ele revela que já foi um guardião de cogumelo. Nesse momento, Milo avança para atacá-lo, mas por algum motivo ele para no meio do caminho e pergunta se foi envenenado. Kurokawa diz que existe um cogumelo chamado Manipulador e seu veneno permite que as pessoas sejam controladas através de um chip que ele possui. Fala que essa é uma técnica maravilhosa, mas nenhum guardião apoiou a ideia dele e chamaram ele de maluco. Ele revela também que na verdade não dá a mínima para os efeitos do devorador de ferrugem. Ele apenas quer pegar a cura para si e monopolizar, pois a economia do país roda em cima das pessoas que estão doentes com a ferrugem, com os seus tratamentos. Não seria do agrado do governo se descobrissem uma cura. Com o poder da cura em suas mãos, ele deixaria de ser um simples governador, e tudo o que ele quer é encher os bolsos de dinheiro. Milo se recusa a contar a verdade e está disposto a morrer com o segredo. Kurokawa se prepara para matá-lo, quando Bisco aparece e
impede ele. Enquanto isso, em outro lugar, um capanga está vigiando Jabe, que está preso. Jabe implora por comida, então o capanga joga um rato pro velho comer. Que nojo. Nesse momento, ele recebe uma ligação, então vemos Jabe fazendo algum tipo de experimento com o rato. Em seguida, ele usa isso para fugir da prisão. Kurokawa revela que ele é o motivo dos guardiões de cogumelos serem alvos de perseguição, que ele espalhou os boatos falsos e fez todo mundo odiar os guardiões. Vamos te matar agora. Bisco agradece por ele contar e fala que quase se vingou sem nem saber disso. Kurokawa tenta atacá-lo, porém Bisco manda seu braço mecânico pelos ares. De repente, Bisco é atingido na perna por uma flecha. Da onde vem a miséria? Milo atirou com o comando de Kurokawa, são flechas de ferrugem. Milo implora que Kurokawa poupe a vida de Bisco. Então, ele ameaça mandar a próxima flecha na cabeça de Bisco, se ele não contar a verdade sobre a cura. Não tendo opção, ele conta que o segredo é o sangue dos guardiões. Infelizmente, Kurokawa fala que não pode deixar eles vivos, pois são muito perigosos. Ele então prepara o arco para matar Bisco. A flecha é disparada, mas Bisco pega a flecha com a boca e joga em direção a Kurokawa, e acaba ferindo seu olho gravemente. Kurokawa vai forçar Milo a se matar, porém uma das flechas destrói o controle remoto. Em seguida, um cogumelo nasce no chão, jogando Kurokawa contra o teto. Então vemos que foi Jabe que disparou as flechas. Após isso, Milo recebe o antídoto para o veneno manipulador. Ele pergunta se Jabe viu a irmã dele. Jabe diz para ele não se preocupar, pois antes de aparecer para ajudá-los, ele a salvou e mandou ela fugir. Após isso, mais capangas aparecem. Milo foge com Bisco, enquanto Jabe fica para cuidar deles. No entanto, Jabe acaba sendo capturado. É um fracassado. Enquanto corre, Milo leva várias flechadas, ainda assim continua a correr. De repente, Akitawa sai debaixo da neve e cuida dos capangas. Milo já está nas últimas e já não aguenta mais continuar. Depois disso, Milo acorda em uma caverna enfaixado e atordoado. Onde é que eu tô? Bisco diz que ele vai ficar bem quando o remédio da cura fizer efeito, e mente sobre ter roubado um devorador de ferrugem de Kurokawa. Então, quando ele vai aplicar a injeção, Milo pergunta se ele já usou nele, e mais uma vez ele mente, dizendo que sim. Então ele usa o remédio que era para ele em Milo. Milo volta a dormir e Bisco vai em direção a Imiyama para resolver as coisas com Kurokawa. Em outro lugar, no meio do deserto, Jabe está sendo levado para uma antiga base do exército. Kurokawa pergunta se Jabe não está se perguntando por que ele não o mata. Jabe pergunta se hoje é o dia de respeito aos idosos. Lá dentro, Kurokawa fala que a quantidade de infectados pela ferrugem está diminuindo, o que é ruim para os negócios dele, pois quando se tem um remédio em abundância, é preciso aumentar a quantidade de pessoas doentes. Então ele revela que está concentrando a ferrugem, pois como o vento ferroso que acontece naturalmente não tem afetado tanto as pessoas, ele decidiu criar seu próprio vento ferroso artificialmente. Espantado com tudo, Jabe pergunta como ele está fazendo isso. Kurokawa fala que há muito tempo uma arma chamada Tetsujin afundou o Japão em um mar de ferrugem, e em seu interior contém um reator que pode gerar ferrugem ilimitada. Com a ferrugem concentrada, ele vai transformá-la em balas e atirar onde quiser com o canhão Ganisha, que tem próximo à base. Ele tenta convencer o velho Jabe a se juntar à causa dele, e Jabe responde quebrando o nariz dele. Quebrou, velho. Kurokawa perde a paciência e aponta a arma para ele, porém um dos capangas se aproxima e começa a espancar Jabe. Kurokawa joga uma faca para o capanga cortar os dedos dele, porém ele acaba cortando as algemas. Em seguida, ele ataca Kurokawa. Imediatamente, Jabe cuida dos outros capangas e descobrimos que é Bisco disfarçado. Bisco arremessa ele para baixo. Em seguida, fala para Jabe destruir o canhão Ganisha. Então, ele vai até Kurokawa. Ele aponta sua arma para Bisco e várias abelhas modificadas aparecem. Enquanto isso, Jabe encontra o canhão Ganisha. No entanto, um grande gorila tenta atacá-lo. Haru chega mostrando a sua força monstruosa e botando o gorila para dormir. Na base, Bisco está enfrentando as abelhas. Kurokawa aproveita a chance e atira no olho dele. Nesse momento, um homem gigante cheio de músculos aparece e começa a atirar para todo lado. Em seguida, acerta Bisco em cheio. Bisco então lança duas flechas fazendo metade da ponte cair, levando o marombado de arrasta para cima. Bisco dispara uma flecha em Kurokawa, mas acaba errando, pois acaba perdendo seus dedos por causa da ferrugem. Kurokawa começa a se gabar, dizendo que a vitória é dele, já que Bisco não pode mais usar o arco. Bisco então derruba ele e fala que não precisa de um arco para vencê-lo. Desesperado, Kurokawa começa a fugir. Vendo que ele não desiste de segui-lo, ele descarrega toda a sua arma em Bisco. Ainda assim, Bisco continua a segui-lo e então dá um soco na cara dele, despedaçando seu braço no processo. Bisco já está nas últimas e sem forças para continuar, então Kurokawa carrega sua arma e se prepara para matá-lo. De repente, quando ele vai atirar, seu braço é arrancado por uma flecha atirada por Milo. Bisco aproveita a oportunidade e morde o pescoço dele, e os dois caem na ferrugem concentrada. Milo se aproxima e pede para Bisco não deixá-lo para trás. Bisco joga o seu arco para Milo e fala que a alma dele jamais morrerá. Então ele pede para Milo matá-lo, pois não quer que a ferrugem o mate.
Milo prepara seu arco e diz que vai tentar viver como Bisco. Não importa quantas vezes ele se quebre, ele vai se levantar. Ele então dispara a flecha e dá um fim à vida do nosso prota, e ele afunda na ferrugem. A base começa a apresentar sinais de autodestruição. Nesse momento, 2 gorilas tentam atacar o Jabe, porém ele desvia e os dois acabam batendo um no outro. Já Parru está demonstrando a sua força feminina com um gorila. De repente, devido à má condição da base, o canhão Ganisha é ativado e se prepara para atirar a ferrugem. Vendo isso, Parru usa sua força bruta para pegar um gorila e arremessar no canhão, impedindo que ele dispare. Após isso, a base começa a se autodestruir, fazendo os trabalhadores saírem desesperados. Parru entra na base à procura de Bisco. De repente, ela quase leva um banho de ferrugem concentrada, mas Milo a protege com os cogumelos. Em seguida, os dois saem juntos da base. Jabe pergunta onde está Bisco, então Milo conta que ele foi de Vasco. A base desmorona completamente. Mais tarde, o exército vai até o local para vasculhar os escombros em busca de sobreviventes. O Milo e os outros estão observando tudo de longe. Nesse momento, um helicóptero está sobrevoando a fumaça, quando de repente é atacado por uma mão gigante. De dentro da fumaça, uma criatura se levanta. Ele é o Tetsujin. Parru relembra que ele era apenas uma câmara de cultivar ferrugem, e questiona como ele ainda pode estar funcionando. O Tetsujin abre a boca e lança uma rajada de ferrugem que causa uma explosão colossal. Milo fala que a direção da explosão é na ravina da criança chorosa, onde encontraram a cobra do cano. Jabe completa dizendo que todo devorador de ferrugem por lá deve ter sido queimado. O exército começa o ataque, então o Tetsujin cobre todo o ambiente com gás de ferrugem. Em seguida, ele começa a se movimentar para outra direção. Milo fala que é o único que pode derrotá-lo, já que recebeu a injeção do devorador de ferrugem, então ele sai correndo em direção ao Tetsujin. Em Imiyama, Tirol aparece na base da polícia. Nesse momento, um helicóptero do exército pousa na base. 2 policiais se aproximam e perguntam para os capangas de Kurokawa o que aconteceu por lá. Eles falam que estão perdidos e que serão dizimados por aquilo que está vindo. Então, próximo às montanhas, o Tetsujin aparece se movimentando. As forças do governo estão alinhadas e então começam a usar todo o seu poder de fogo. No entanto, para o Tetsujin, essas armas não passam de brinquedos. Sem muito esforço, ele derruba os 2 helicópteros e manda aquela baforada de gás ferrugem no exército. Tirol assiste tudo e pergunta se os policiais não vão fazer nada, e comenta que Imiyama vai ficar igual Tóquio. Eles falam que sem a orientação da Capitão Parru não podem lutar, mas a verdade é que estão se tremendo de medo. Não vai dar não. Enquanto isso, Milo injeta o devorador de ferrugem e chama a atenção do Tetsujin. Sem enrolação, ele já parte para o ataque. Milo desvia e o acerta com a flecha. Ele dispara um ataque que quase pega em Milo. Em seguida, ele cobre todo o local com gás de ferrugem. Do meio do gás, uma flecha sai e atinge o Tetsujin, fazendo ele agonizar de dor. Ele retira os cogumelos e se prepara para atacar, porém um míssil o atinge, chamando a sua atenção para 2 aldeões que estão ali próximo. Então ele os ataca, mas Jabe aparece e o salva. Em seguida, Akitawa começa a fugir enquanto desvia de vários ataques. Enquanto isso, Milo demonstra suas habilidades de snowboard. O Tetsujin tenta atacá-lo, mas Milo demonstra saber o que está fazendo e então o ataca. Infelizmente, Milo e Jabe ficam encurralados à beira do precipício. Nesse momento, o Tetsujin começa a agir de forma esquisita, então ele manda uma bola de fogo causando uma grande explosão, derrubando todos do penhasco. Enquanto isso, Tirol e Parru estão em um carro indo em direção à base da polícia, pois eles estão aguardando pela capitã. Tirol entrega para Parru um manual sobre o Tetsujin que achou na base do antigo exército, porém ela não encontra nada de útil sobre ele. Milo e Jabe sobrevivem à queda, no entanto, o velho acaba ferindo gravemente a perna. Nesse momento, as 2 pessoas que Jabe salvou aparecem. Milo então pede para eles cuidarem de Jabe. Em seguida, ele escala a montanha junto com Akitawa, atrás do Tetsujin. Enquanto isso, o Tetsujin está indo em direção à cidade das crianças. Complicou. Sabendo que não podem contra ele, elas decidem abandonar a cidade. Então a cidade começa a ser destruída. Nuts decide dar uma de herói e peitar de frente o grandalhão. Ele então pega o seu arpão de pescador e manda a braba, porém não faz nem cócegas. Tendo a sua atenção voltada para Nuts, ele o ataca. No entanto, acaba sendo salvo por Milo. Em seguida, Milo lança várias flechas no Tetsujin. Ele usa um cogumelo para pular e atacar o rosto dele. O Tetsujin fica furioso e parte para o ataque, então Akitawa aparece para resgatá-lo. Um helicóptero aparece e dele sai Parru, que já parte para o ataque. Em seguida, Tirol chega com Jabe. Ele fala que encontrou elas no meio do caminho. Então, vários helicópteros da polícia de Imiyama surgem, assim como os tanques de guerra que começam o ataque. O Tetsujin tenta fugir, enquanto é atacado incansavelmente. De repente, o reator do corpo dele fica exposto, liberando uma alta concentração de ferrugem, destruindo toda a força de elite. Após isso, ele descarrega uma tempestade
de ferrugem atrás de Milo e os outros, que infelizmente acaba cobrindo todos. O Tetsujin segue em direção a Imiyama, então Akitawa sai debaixo da areia com o pessoal. A situação não está nada favorável para eles, porém não há tempo para descanso, então Milo decide ir sozinho atrás do Tetsujin. O alarme ecoa pela cidade de Imiyama e as pessoas começam a evacuação. O Tetsujin já está próximo da cidade e o ataque contra ele começa. Milo chega a tempo e chama a atenção dele, enquanto a cidade está assistindo o ato heróico dele. O Tetsujin já está de saco cheio dele e parte para o ataque. Milo consegue acertá-lo no olho, então ele manda gás de ferrugem. Akitawa desvia, mas os dois levam uma mãozada em cheio e caem no chão. Ele se levanta e usa os cogumelos para pular até o corpo do Tetsujin. Chegando lá, ele usa uma faca para cortar a pele e em seguida começa a furá-lo. Nesse momento, o grandão para de se mover e no meio da pele Milo encontra os óculos de Bisco. Ele começa a chamar por Bisco, ao mesmo tempo em que chora. Então o Tetsujin pega ele e o joga contra os muros da cidade. De repente, ele começa a agonizar e de dentro da pele dele, Bisco surge. O Tetsujin se vira para Milo e tenta atacá-lo, mas Bisco corta o braço dele. Em seguida, Bisco pega o seu óculos e fala para Milo que o ouviu chamando seu nome antes de ir para o outro mundo. Eles se abraçam, porém Milo percebe que o corpo dele está muito quente. Bisco então vê sua mão brilhando, mas não faz ideia do que seja aquilo. O Tetsujin tenta atacá-los, então eles desviam. Milo entrega o arco para Bisco e então ele dispara. De repente, vários cogumelos aparecem no corpo do monstro, onde a flecha bateu. Parro, que está assistindo tudo, fala que aqueles são devoradores de ferrugem, na sua forma completa. E Jabe acrescenta dizendo que nosso prota voltou dos mortos como um deus. Bisco manda outra flecha e parte o Tetsujin ao meio. Ele está surpreso, pois se dá conta de que cada flecha que ele atira brota devoradores de ferrugem. O Tetsujin, apesar de partido ao meio, ainda continua vivo. Então eles montam Akitawa e vão em direção a ele. Milo comenta que agora Bisco é metade humano e metade devorador de ferrugem. Ele acredita que quando Bisco absorveu o veneno da cobra do cano, os esporos do devorador de ferrugem se misturaram com o sangue do guardião do cogumelo dentro dele. Eles chegam perto e percebem que o Tetsujin está inchando. Nesse momento, Tirou aparece e fala que ele está prestes a se autodestruir, e se ele for atacado, irá explodir imediatamente. De qualquer jeito, vai causar uma explosão igual a de Tóquio. Então, o Tetsujin tenta atacá-los com um gás de ferrugem. Imediatamente, Bisco os protege com cogumelos. Tirou começa a olhar o manual de novo e descobre que o único jeito de derrotá-lo sem que ele se autodestrua é destruindo a cabeça dele onde fica o piloto. Bisco acredita que é só acertar a cabeça dele que estará tudo resolvido. Milo alerta para ele tomar cuidado, pois com todo o poder que tem agora, se errar o cérebro do piloto pode pôr tudo a perder, pois ele não está conseguindo controlar sua força. Parro fala que para enxergar a cabeça direito é só arrancar a máscara de ferro dele, então se oferece para fazer isso, pois sua técnica com bastão lhe permite quebrar aquela armadura sem causar impacto. Sua técnica é fundamentada na arte da misericórdia. Bisco diz que ela não tem nem vergonha na cara de dizer isso depois de arrebentar geral por aí. Ela se aproxima dele e diz que isso foi algo rude de se dizer para alguém que está indo para sua morte, e gostaria de ouvir palavras gentis dele pelo menos uma vez na vida. Cara, ela tá tão na sua. Sem graça, ele diz que se ela voltar viva, ele dará para ela tudo o que ela quiser. Ela já tasca o beijão nele e diz que vai pegar adiantado. Logo após, eles usam um cogumelo para pegar impulso, em seguida Akitawa lança ela para perto do Tetsujin. Ele tenta atacá-la, porém ela esquiva e acerta a armadura. Nesse momento, ele dá uma mãozada nela. No entanto, sua armadura acaba quebrando, revelando o Kurokawa que ainda permanece vivo e preso como o cérebro do corpo de Tetsujin. De repente, ele começa a disparar vários ataques em todas as direções. Kurokawa vem com um papo de que ele e Bisco são iguais, apesar das circunstâncias, e que não vai só abaixar a cabeça e morrer. Então, ele ataca mais uma vez. Bisco e Milo conseguem desviar. Bisco se prepara para acabar com ele, porém Kurokawa joga ferrugem em seu olho, fazendo-o perder a visão por enquanto. Nesse momento, Milo passa a ser os olhos dele, e então o ajuda a lançar a flecha. Kurokawa é atingido na cabeça. Em seguida, os devoradores de ferrugem brotam e consomem toda a ferrugem do Tetsujin, e levando Kurokawa direto pro Vasco. E morreu. Após derrotá-lo, Parro percebe que está completamente curada da ferrugem. Enquanto isso, Bisco e Milo estão aproveitando o sossego e a paz da vitória. Milo comenta que com tantos devoradores de ferrugem vai ser possível salvar não só a cidade, mas todo o Japão. Após isso, Milo está curando as pessoas da ferrugem. Na cidade das crianças, seus pais finalmente voltaram para casa. Alguns dias depois, na fronteira de Guma, vemos na TV que Parro se tornou a nova governadora de Miyama. Dois monges estão pegando seus vistos para
passarem pela fronteira, quando veem cartazes de procurado na parede, e agora tem um de Milo. Lá diz que ele também é um devorador de pessoas. O portão se abre e os monges passam para o outro lado. Então o monge dá 2 injeções de devorador de ferrugem para o oficial. O oficial fala que isso é muito caro e que não vai aceitar subornos de um monge. O monge fala que é apenas um presente para ele e sua subordinada. De repente, os monges tiram suas roupas e vemos Bisco e Milo saindo correndo. A Kitawa também aparece para dar o apoio na fuga. No caminho, Milo pergunta se Bisco pretende mesmo consertar o seu corpo. Ele diz que sim, pois diz que nunca quis ser imortal e que fica nascendo cogumelos nojentos pelo seu corpo. Milo diz que está tudo bem, porque também não está a fim de envelhecer sozinho, e então eles seguem para uma nova jornada desconhecida. E assim finaliza esta temporada. Deixa o like, se inscreva, tamo junto!